Alguma vez na sua vida você já se perguntou o que é o amor? O que é a arte? O que é a vida? Ou qualquer outra coisa começando com o que é? Parece uma pergunta simples, já que é só responder o que algo é. Só que de cara, ela já implica que deve haver uma definição fixa como resposta para essa pergunta. E eu vou te mostrar hoje que essa pergunta é extremamente complicada. Quando perguntamos o que é algo, o que é X, estamos assumindo primeiro algumas coisas sem nem perceber. Primeiro, que esse algo ou esse X tem características que são necessárias e que essas características vão definir ele completamente. E uma vez que eu acho uma definição, ela tem que ser objetiva e universal. Se eu te perguntar o que é um triângulo, você pode me responder que é uma figura geométrica com 3 lados e 3 ângulos. E nesse caso, 3 lados e 3 ângulos são as características necessárias para definir o que é um triângulo. Mas e se eu te perguntar o que é arte? Você pode me dizer que ela é beleza, que ela é expressão emocional, originalidade ou qualquer outra coisa que você tem em mente. Mas a arte não tem um conjunto fixo de propriedades que são necessárias. Inclusive, a ideia de que a arte precisa seguir certos padrões foi desafiada de uma forma bem radical pelo Marcel Duchamp na sua obra A Fonte em 1917, onde ele escolheu um mictório como uma representação artística. E essa provocação do Duchamp foi simplesmente profunda, porque ele quis dizer que a arte não está no objeto que está sendo exposto, mas no contexto que é colocado e na intenção do artista. E isso questionou totalmente as definições do que era arte na época. Além disso, a pergunta o que é algo pressupõe que esse algo possui alguma coisa que, se removida, faz com que ele deixe de ser o que é. Na filosofia, nós chamamos isso de essência, e às vezes ela pode ser atribuída a essas características necessárias. Por exemplo, o que é água? Você pode me responder que água é vida, subsistência, ou dizer que é H2O, a fórmula científica que faz a água ser água. E uma vez que entendemos água como H2O, isso se torna a característica essencial para o entendimento do que é a água. E com base nisso nós criamos uma regra universal. A água tem que ser H2O, mas isso tem muitos problemas. Por exemplo, água de esgoto continua sendo água, ela ainda possui os seus elementos essenciais, a característica essencial, que é ser H2O. Só que agora ela também tem alguns outros elementos que a torna imprópria para uso. Se você disser que sim, que ela continua sendo água, então a regra de que água é H2O foi quebrada, já que essa água de esgoto tem outros elementos inclusos. Por outro lado, se você me disser que não é mais água, é apenas esgoto, mas e se nós fizéssemos um tratamento nesse esgoto, fazendo com que ele voltasse ao seu estado inicial, uma água consumível? Então, ela foi água, deixou de ser água e voltou a ser água de novo? Percebe como uma definição fixa é um campo minado? Mas eu vou te dar outro exemplo. O que é um mamífero? Você pode me dizer que é um bicho que mama? Eu não vou te julgar, assim que a gente pensa de fato. Mas veja, a definição para mamífero que nós temos hoje é um animal com pelos, glândulas mamárias e endotermia, que é a produção de calor interno. Mas Jorginho, o golfinho, é um mamífero. Só que isso quer dizer que o Jorginho possui pelos, glândulas mamárias e endotermia? Não, o Jorginho não tem pelos. Nesse caso, o conceito universal de mamífero ainda seria verdadeiro? A regra das teorias universais é que elas devem servir para todos. Se há pelo menos um ser que escapa da regra, ela já não é mais válida. Mas não tem problema, isso acontece o tempo todo, essa quebra de definições. E isso é bom, porque é assim que nós construímos hoje, atualmente, o conhecimento. O tempo todo uma nova forma de entendimento sobre algo pode surgir. E se nós nos fixarmos em uma única definição que consideramos universal, altamente aplicada, então o conhecimento ele vira dogma, algo que não pode mudar. E isso acaba sendo prejudicial. Em 1953, o filósofo Ludwig Wittgenstein mostrou como as palavras que nós usamos no dia a dia nem sempre têm uma definição fixa, embora elas tenham significados. Para ele, a linguagem funciona mais ou menos como um jogo. Veja, tem regras que determinam como as palavras podem ser usadas, assim como tem regras que ditam o modo de jogar, e assim como há diversos tipos de jogos, o xadrez, o futebol, o pega-pega, esconde-esconde, há também muitos tipos de linguagem, cada um com as suas próprias regras e propósito. Para ele, o significado das palavras não vem de uma definição pré-estabelecida, mas do contexto em que elas são empregadas. Em um contexto formal, o trabalho é a aplicação de um esforço para produzir algo de valor. Já num contexto religioso, como o espiritismo ou as religiões de matriz africana, trabalho pode significar um ritual ou uma oferenda espiritual. Em alguns lugares do Brasil, trabalho pode significar até um problema ou uma dificuldade. Rapaz, deu um trabalho para fazer esse vídeo, então se você se inscrever e deixar o like, já vai ser de grande ajuda. Percebe como o significado muda conforme o contexto?
Outro exemplo, para um médico, doença pode ser uma alteração biológica ou fisiológica. Para um psicanalista, ela pode ser interpretada como um sintoma ligado ao inconsciente. Já para um economista, pode significar até como um fenômeno que prejudica o financeiro, sistema financeiro, como no caso da doença holandesa. Para o Wittgenstein, não há um único significado que é essencial, mas vários tipos dependendo do jogo de linguagem que ser empregado, no contexto que você está inserido. Não tem uma definição fixa para as palavras, mas sim formas de interpretá-la, dependendo, claro, do contexto. E se não existe uma definição fixa para responder o que algo é? Então como nós escolhemos a melhor resposta possível? Bom, tem algumas coisas que podem facilitar e ajudar a nossa vida na hora de escolher uma resposta, e isso nós aplicamos sem nem perceber no dia a dia, pelo contexto ou pela finalidade. Nesse caso, a resposta depende do motivo pelo qual estamos perguntando. O que é a vida? Para um biólogo, envolve o metabolismo, a reprodução. Para um filósofo, pode envolver a consciência ou o propósito de cada um. Nenhum dos dois está errado, só que estão respondendo de acordo com as suas próprias necessidades, pela coerência e racionalidade. Neste caso, a resposta ela precisa fazer sentido e evitar certas contradições. Se eu te perguntar o que é arte e você me disser que é tudo que expressa um sentimento, e no exato momento eu chutar uma cadeira com raiva, isso é arte? Bom, depende. Se for num filme, talvez. Se for numa relação cotidiana, provavelmente não. Se eu te perguntar o que é democracia e você me responder que a democracia é o governo da maioria, também temos um problema. Vamos supor que a maioria decide eliminar os direitos de uma determinada minoria. Ainda podemos chamar de democracia se democracia é para todos e alguns estão sendo excluídos. É uma democracia ainda? Veja, a definição moderna inclui que os direitos são fundamentais e que há um limite de poder para evitar abusos da maioria sobre outras pessoas. Então, o conceito de democracia nessa finalidade apresenta um certo tipo de coerência. Outra forma de tentar responder o que é algo é através do uso prático. Nós escolhemos algumas definições conforme elas funcionam para aquilo que nós precisamos. Na escola nós aprendemos que na física newtoniana o tempo ele é absoluto, que ele corre de uma forma igual para todos os observadores. Já na relatividade do Einstein, nós entendemos que o tempo ele é relativo e depende da velocidade e do campo gravitacional. Na própria mecânica quântica, o tempo ele é visto como uma propriedade emergente, e há debate se ele realmente é fundamental ou não. Percebe como tentar definir algo de uma forma única, exclusiva e universal é simplesmente problemático? A pergunta o que é pode ser uma das mais difíceis de ser respondida, tanto no âmbito cotidiano quanto no âmbito acadêmico, porque ela nos força a lidar com os limites do nosso conhecimento, da linguagem e da própria realidade. Mas, ao invés de ver isso como um problema, nós podemos ver como uma oportunidade. Afinal de contas, não são as respostas fáceis que fazem com que nós cresçamos, mas sim as boas perguntas.